só sua? Não vai ter Nesse aula a dia? semana toda, de nada. Tá Ô, no calendário glória. de vocês. Valeu. Tá no calendário lá. É recesso a semana inteira. Porque, na verdade, né, normalmente é recesso quinta e sexta, e eles só colocaram segunda, terça e quarta também de recesso, né? Bom, continuando, então, hoje a gente vai continuar vendo algumas aplicações de biologia molecular, né, de ferramentas de biologia molecular, para depois a gente entrar no restante do metabolismo, tá? Então, inclusive, acho que já estão quase todos aí, anotem, certo? Que a próxima avaliação será no dia 6 de abril, ok? Então, fora a semana que vem, na outra, tá? O que vai entrar nessa próxima avaliação? Replicação do DNA e os métodos de estudo da última aula e a aula de hoje, tá? Certinho? Então, anotem aí. Dia 6. Aproveitar o feriado de Páscoa para estudar, tá? Bom, deixa eu apresentar. Ok, gente. Com aquelas metodologias que eu falei para vocês na aula passada, principalmente com a PCR, tem mecanismos, né, meios de a gente estudar o DNA, mas não simplesmente para estudar o DNA em si, não com o objetivo de saber a estrutura do DNA, porque isso já se sabe, né? Só que essas ferramentas, principalmente a PCR, que foi um grande avanço da biologia molecular, elas possibilitam que a gente consiga acessar ou analisar variações da natureza que a gente não tinha condições de fazer antes. Tá? Porque quando você quer estudar processos evolutivos, quer estudar questões ecológicas, você muitas vezes só as informações morfológicas são insuficientes, né? Não tem variação suficiente para você analisar, por exemplo, diversidade, né? Então, uma forma mais adequada é utilizando moléculas. E com essas ferramentas todas da biologia molecular, ficou muito mais fácil de estudar essas moléculas, né? E a gente vai ver nessa aula de hoje que teve uma mudança relativamente gradativa de que tipo de molécula você utilizava para fazer o estudo dos organismos vivos, tá? E tudo isso sempre relacionado com essas duas grandes evoluções que eu falei para vocês na aula passada, que foi a descoberta das enzimas de restrição, que foi um grande avanço, e da PCR, tá? Então, isso que a gente vai ver hoje é como é que a gente pode usar isso aí dentro da nossa área de atuação do curso, que é direcionado para a conservação, né? Obviamente, você pode utilizar essas ferramentas para várias coisas, né? Mas a gente vai focar aqui um pouco mais no uso para conservação e evolução, tá? Bom, a gente sempre tem que lembrar que biodiversidade não é só riqueza de espécies, né? Riqueza de espécies é uma
das medidas de biodiversidade. Tá? Só que a biodiversidade, ela acontece em vários níveis, certo? No nível de espécie, ela acontece, mas ela acontece também em nível genético e ela acontece também em nível de ecossistema. Tá? Então, quando a gente fala de conhecer a biodiversidade, a gente está falando não só de catalogar as espécies existentes num local, como também procurar descobrir, procurar entender a origem e a distribuição dessas espécies, dessa biodiversidade. Né? Ou se eu tenho determinadas espécies distribuídas em uma região, você faz parte do conhecer a biodiversidade e você saber como elas chegaram ali, tá? Qual que é a origem delas, certo? E a gente nem precisa falar para vocês, né, aqui qual que é a importância da biodiversidade, né, para o equilíbrio ecológico, fonte de matéria-prima, enfim, tudo que vocês já estão cansados de saber, né? Bom, isso faz com que a gente tenha que se aprofundar em abordagens diferentes para o estudo, né? Porque riqueza de espécies de uma região, ok, são dados importantes que precisam ser levantados, que precisam ser abordados, tá? Mas só isso é pouco para a gente poder compreender e chegar num, num conhecimento maior sobre origem, sobre distribuição, né? Então aí você acaba tendo que fazer estudos de diversidade genética, de fluxo gênico, e até bioprospecção, que é uma abordagem que a gente faz pouco, mas que é importante também, né? Porque a biodiversidade ela é fonte de inúmeros produtos que podem ser utilizados na vida do ser humano, fármacos, enfim, né? E tudo isso pode ser obtido com o que a gente chama de bioprospecção, que é você estudar essas moléculas e ver na natureza onde que elas se encontram, estudar na natureza a variação delas, né? Enfim, como é que elas se dispersam. Tem questões relacionadas com sazonalidade, com em que local geográfico essa espécie ela se encontra, e você pode ter produtos farmacológicos diferentes, mesmo dentro da mesma espécie. Enfim, a própria bioprospecção é uma coisa bem complexa e que pode usar as ferramentas que eu vou conversar com vocês. Então, as abordagens de estudo dentro de biodiversidade são inúmeras, tá? A gente fala de conservação, tá? E isso está muito relacionado com os processos evolutivos, porque você tem muitos, muitos acontecimentos que ocorrem igual, tanto para uma coisa quanto para outra. Quando a gente pensa em conservação, a gente tem que levar em consideração os processos evolutivos, porque são eles que vão agir sobre as populações que estão ameaçadas, né? Por exemplo, se você tem um esgotamento de diversidade por ação antrópica, né? Isso daí é um problema de conservação que vai ter uma implicação evolutiva, tá? Se você tem redução do tamanho de populações, então você reduz o tamanho de população, você faz fragmentos de habitat, isso promove endocruzamento, são ações antrópicas que
vão, de uma forma ou de outra, gerar pressões seletivas nas populações que você estuda com evolução, tá? Então, a gente não pode deixar... a gente não consegue desvencilhar uma coisa da outra, tá? Quem estuda conservação tem que ter noção de como que os processos evolutivos eles atuam, porque é isso que vai prever as consequências daquelas ações, tá? Então, você conservar tem que ser sempre relacionado com os processos evolutivos. Você vai trabalhar com fragmentação de hábitat, você tem que saber qual que é a consequência das fragmentações de hábitat para uma determinada população, tá? E é isso que vai te dar ferramentas, né, e embasamento para você falar, olha, a gente não pode permitir essa fragmentação de hábitat, porque isso vai aumentar os endocruzamentos, vai aumentar a homozigose, você vai ter problemas no futuro, tá? Porque esses endocruzamentos, a endogamia, vai acabar causando perda de diversidade genética, obviamente, e com isso redução na capacidade de adaptação a alterações ambientais, né? Uma população que tem uma diversidade genética muito baixa, ela é suscetível, é mais suscetível às alterações ambientais, né? E a gente está vivendo uma alteração ambiental muito drástica por ação antrópica. Então, esse conhecimento dos processos evolutivos, eles são importantes, tá? Por que também? Porque você sabendo disso, tá, e conseguindo entender as relações entre conservação e evolução, você também consegue planejar ações de manejo mais eficientes, tá? Se você entende que duas populações, a diversidade genética entre essas duas populações de uma mesma espécie, ela já é uma diversidade genética relativamente elevada, você já sabe que vai ser complicado você fazer manejo de uma população para outra, tá? Por quê? Porque ela pode já ter resistência a fazer reprodução, tá? Já pode começar a apresentar problemas de reprodução, se elas têm uma diversidade genética meio alta, tá? Elas já estão saindo da diversidade, indo para uma separação propriamente, tá? Fugiu o nome aqui, mas tudo bem. Enfim, sabendo evolução, com o conhecimento de evolução, você consegue planejar melhor as ações de conservação, tá? Por quê? Porque elas têm que estar congruentes, né? Porque, afinal de contas, quando a gente fala de conservação, a gente vai, muitas vezes, planejar manejo, tá, de populações, para você aumentar o número de indivíduos adultos numa população, por exemplo, promover o próprio repovoamento de espécies, tá? Então, você tem que planejar esse manejo de uma forma que os processos evolutivos vão acontecer ali com essas espécies de uma forma mais branda, né? Mais adequada, mais próximo do que seria natural, tá? Até porque tem que lembrar o seguinte, se você vai fazer um repovoamento, né, você vai fazer um repovoamento a partir de um estoque, certo? Como é que é esse seu estoque? Esse seu estoque é um criadouro? Se é um criadouro, como é que são as matrizes, tá, desse criadouro? Tem diversidade genética suficiente? Tá? Então, tem um monte de coisa que precisa ser pensada para poder fazer manejo.
Não é igual o político faz, né? Ah, vou jogar peixe no riozinho ali para fazer de conta, né? Então, a gente precisa ter mais critério, né? E para a gente poder ter esses critérios, tem vários estudos que precisam ser feitos, tá? Cada vez mais, os estudos de conservação, eles dependem de marcadores moleculares, de informações moleculares, tá? Lá fora, quando vocês pensam em algum grande projeto de manejo de fauna que acontece fora do Brasil, lá na Europa, ou onde quer que seja, esses projetos eles já prevêem todos os estudos de diversidade genética, tá? Aqui no Brasil isso ainda engatinha, porque não, é relativamente caro, né? E quem vai fazer esses trabalhos de manejo muitas vezes é aquela empresa que fez um impacto e precisa compensar, né? E obviamente ele vai querer compensar da forma mais barata possível. Então nem envolvem, nem dão chance de você ter esses outros estudos, tá? Mas isso a gente espera que mude com o tempo, porque muitas vezes tem esses processos de repovoamento que acabam dando em nada, né, porque não foi feito um estudo adequado, tá? Bom, então, para a gente poder aprofundar um pouco nas informações que a gente tem sobre a biodiversidade, a gente vai usar o que é chamado de marcadores moleculares, tá? Marcadores moleculares são ferramentas que utilizam informações da genética dos organismos, né, que são técnicas baseadas naquelas características físico-químicas do DNA, que eu já falei para vocês. Antes disso eram utilizadas proteínas, eu vou mostrar até para vocês um tipo de marcador que usa proteína, mas que é pouco usado hoje em dia. E um marcador, quando a gente fala marcador, pensem o seguinte, o que faz com que eu consiga identificar uma coisa de outra? Tá? Isso é um marcador. Por exemplo, se eu tiver várias canetas, tá? Eu tenho canetas todas da mesma marca, todas da mesma cor, certo? Pensem aí, 10 canetas Bic vermelhas, certo? O que é um marcador para essas canetas Bic vermelhas? Existe um marcador, eu consigo identificar qual é a caneta 1, qual é a caneta 2, qual é a caneta 3? Eu não consigo, se elas forem todas novas e não tiverem nenhuma marquinha, né? Então eu não tenho um marcador. Quando tudo é igual, eu não tenho um marcador, tá? Eu começo a ter marcador quando eu começo a ter coisas que são diferentes entre si. Por exemplo, eu posso ter em espécies que têm dimorfismo sexual, eu posso ter marcadores que me indicam se o indivíduo é macho ou é fêmea. Tá? Então, se eu olhar para algumas espécies de aves, por exemplo, eu consigo olhar para elas e falar, isso é macho ou isso é fêmea. Por quê? Porque eu tenho marcadores para isso. Né? Voltou, pessoal? Parece que sim, tá? A apresentação também? Também, tá aparecendo aqui. Então, tá bom.
Então, eu estava falando de o que é um marcador, né? O que pode ser um marcador? Então, marcador é aquilo que diferencia, tá, uma coisa da outra. Se eu estou estudando razão sexual em aves, tá? Então, se eu olhar para elas e elas têm dimorfismo sexual, esse dimorfismo para mim já é um marcador e eu não preciso mais nada, tá? Então, claro, se elas forem adultas, eu vou conseguir ter essa diferença, né? Se eu preciso analisar populações diferentes, aí eu tenho que ver, mas que marcador que eu vou usar, né? Uma A gente sabe que canário, por exemplo, tem dimorfismo sexual, acinzentada. Uma espécie diferentes da que acontece na morfologia e falar, olha aqui como são diferentes, não consigo, porque não tem um marcador para isso. Tá? Não tem um marcador morfológico para isso. Então eu preciso ter algo que vá mais além. Isso os marcadores moleculares. Tá? Para você estudar marcador molecular, ele tem todo o conhecimento de função, estrutura do DNA, mecanismo de hereditariedade, né? E aí envolve questões de bioquímica, genética, biologia celular, biologia molecular, estatística pra caramba, tá? Para você poder ter uma informação com base nas diferenças moleculares. Então, um marcador molecular é alguma coisa que me permita diferenciar em nível molecular. Pode ser diferença em relação a sexo, porque eu posso pegar aqueles periquitos, né, que eu, olhando morfologicamente eu não sei quem é macho, quem é fêmea, mas se eu tiver uma gota de sangue de cada um deles, eu consigo dizer qual que é macho, qual que é fêmea, né? Eu posso também utilizar um marcador que vai me dizer de que população veio, de onde esse indivíduo veio, tá? Isso, muitas vezes, pode ser importante para... faltou aqui um outro slide. Isso pode ser importante para eu identificar a origem, né? Pensa só, você tá com esses papagainhos, né? Que foram apreendidos numa, numa blitz, tá? Biopirataria. De onde que eles vieram, né? Onde que eles foram retirados na natureza? Onde é que está a biopirataria? Então, com marcadores moleculares, a gente consegue traçar essa informação e chegar onde que é a origem desses animais, né? Então, essa um uso dos marcadores moleculares. Aqui faltou um slide sobre como que a gente pode usar, né? Mas, então, essa é um dos usos, certo? Traçar a origem e até fazer certificação de origem, certo? Por exemplo, você tem uma área de reflorestamento que pode ser utilizada justamente para fazer corte e uso da madeira, tá? E aí você sabe que dali é permitido, por quê? Porque ali você tem o replantio, ok? Mas extrativo não pode, tá? Porque da natureza tá em perigo, por exemplo. Com marcador molecular, você consegue atestar que aquela madeira veio da área de reflorestamento e não da área nativa, tá?
Isso vale com animais, vale com plantas, esse é um dos usos bastante importantes. Outro uso bastante importante é a própria identificação, tá? É a própria genética forense, né? Você tá com um filé de peixe, por exemplo, vamos supor, atum, né? Junto com atum é pescado algumas coisas que são, colocado algumas coisas que são, que correm risco. Então, como é que você identifica isso no filé? Né? Você está lá com um pedaço de filé no mercado, como é que você identifica que aquilo ali é realmente a espécie que pode ser comercializada? Você consegue identificar a espécie com o marcador molecular. Tá? E sem falar em questões de diversidade genética, que também são importantes para você verificar a endogamia, tá? O grau de diversidade dentro de uma população, o grau de diferenciação entre populações diferentes, tá? E por aí vai. Bom, os marcadores moleculares, eles começaram basicamente com isoenzimas, que foram as proteínas, né, que foram as primeiras moléculas a serem estudadas com mais profundidade. Então, foi descoberto que existem algumas proteínas que elas têm, que são proteínas diferentes, mas que têm a mesma função no organismo. E elas são diferentes normalmente por causa de um ou outro aminoácido diferente, tá? Por exemplo, você tem a enzima glicoquinase, que é a enzima que liga fosfato na glicose, tá? É a primeira enzima da via glicolítica. Tem uma que é muito específica para fígado e outra que você encontra em outros tecidos. E elas têm cinética enzimática diferente, tá? Por que elas têm cinética enzimática diferente? Porque elas têm sequência de aminoácidos diferentes. Pelo menos em parte dela, tá? Que faz com que elas tenham mais ou menos afinidade com o substrato, e aí você tem uma função que é a mesma, que é ligar o fosfato na glicose, mas ligeiramente diferente, tá? E você sabe que as mutações acontecem na natureza e você pode ter alteração na sequência de aminoácidos sem mudar a função da proteína, tá? Bom, se você tem mudança na sequência dos aminoácidos, você vai ter proteínas com diferentes pontos isoelétricos. Vocês devem lembrar lá da bioquímica que o ponto isoelétrico é quando coloca uma proteína em eletroforese, né? O ponto isoelétrico vai ser o momento em que ela vai parar naquela corrente elétrica, que é onde existe um equilíbrio das cargas elétricas positivas e negativas, tá? Dos aminoácidos que estão nessa proteína, certo? E, com isso, se você consegue observar isso em eletroforese, significa que você pode identificar isso. Então, é uma variação que a gente consegue identificar, tá? Esse tipo de variação, ele foi muito utilizado no passado, principalmente antes de se descobrir o DNA e se descobrir as ferramentas de estudo do DNA, porque era uma ferramenta valiosa que dava uma informação muito grande, tá? Pensa, você não consegue identificar entre dois indivíduos, mas você consegue saber que um indivíduo tem uma forma daquela proteína e o outro indivíduo tem uma outra forma, tá? Então você consegue ver o quanto isso pode aparecer na população, tá? Esse é um marcador que a gente chama ele de codominante. Vocês lembram da genética o que era codominância?
Lembram lá o que era codominância? Codominância é um tipo de interação alélica, né, entre dois alelos. Você tem três tipos, basicamente, de interação alélica, né? Você tem a dominância completa, que é quando um deles, quando você tiver dois diferentes, um se expressa e o outro não. Você tem a dominância incompleta, que é quando você tem dois diferentes, expressa a metade do padrão que você via do que quando você tem os dois iguais, né? E você tem a codominância, que é quando você tem dois alelos diferentes, os dois expressam, certo? Isso, para nós aqui agora, tá, vai significar o seguinte: o marcador codominante é aquele marcador que eu consigo ver quando identificar o heterozigoto, tá? Que era isso mais ou menos lá na dominância completa. Dominante completo, você não identifica heterozigoto, né, pelo fenótipo, certo? O codominante, você identifica o heterozigoto pelo fenótipo. Então, aqui um marcador codominante significa eu identifico os heterozigotos, tá? Certo? Por que eu identifico os heterozigotos? Bom, eu vou fazer uma eletroforese de proteína. A eletroforese de proteína é uma eletroforese vertical, um pouquinho diferente daquela que eu falei para vocês na última aula. E eu vou ver aqui um padrão de bandas, tá? Então, aqui cada pocinho foi uma amostra que eu apliquei, certo? Eu tenho aqui o alelo A, o alelo F e o alelo S, tá? E eu consigo, quando ele é heterozigoto, como no caso do 1, eu consigo identificar os dois alelos. Por quê? Porque elas têm essas proteínas têm ponto isoelétrico diferente, tá? São proteínas diferentes, elas têm ponto isoelétrico diferente. E se tem ponto isoelétrico diferente, vai me mostrar duas bandas. Então, onde tem duas bandas, eu tenho um heterozigoto. Quando eu tenho uma banda só, significa que é homozigoto, tá? Aqui um exemplo de um trabalho já antigo, para ver que se vocês pesquisarem por trabalhos mais recentes de isoenzimas, né, que é o que é chamado esse tipo de marcador enzimático, são raros, tá? Esses trabalhos, porque o estudo com DNA é muito mais amplo, né? Bem mais, hoje em dia é mais fácil de ser feito, tá? Marcadores de enzimas, hoje em dia, tem uma aplicação bem mais específica, mas se você tiver relacionado, querendo estudar caracteres sobre seleção, genes sobre seleção, tá? Então é mais importante para isso e menos para variabilidade, mas era o que tinha algum tempo atrás. Dá para ver que mesmo em 2004 é publicado em uma revista brasileira, ou seja, não é qualquer revista que aceita mais esse tipo de trabalho, tá? Mas mesmo assim dá informação, tá? Então essas pesquisadoras, elas estudaram a variabilidade em jacarandá, né? Então, elas avaliaram 3 populações de jacarandá e viram uma alta variabilidade genética intrapopulacional, ou seja, dentro de cada população a variabilidade genética alta, e a variabilidade interpopulacional, ou seja, entre populações, uma variabilidade mais baixa, relacionada com a distância geográfica, ou seja, você consegue ver tudo isso com o marcador molecular, tá? Você consegue avaliar que a variabilidade genética intrapopulacional é alta, dentro da população é alta, mas uma população é muito parecida com a outra, tá? E a população mais diferentona é a que fica mais distante, certo? Então, isso são características que normalmente são vistas. Isolamento por distância, tá? Biogeografia de ilhas, certo? São
hipóteses que você consegue testar utilizando os marcadores moleculares. Tá? Bom, depois disso, vieram as enzimas de restrição que começaram a mexer com tudo que se fazia de biologia molecular na época. E, obviamente, foi desenvolvido um marcador que utilizava essas enzimas. Tá? E aí, esse marcador, ele se chama RFLP, que em português significa polimorfismo no comprimento de fragmentos de restrição, e ele é baseado na capacidade da enzima de restrição de identificar os sítios, tá? E cortar na região específica desses sítios. Se você tem uma mutação nesse sítio de restrição, você não vai ter o sítio de restrição e não vai ter o reconhecimento pela enzima. Tá? Então, você vai fazer com que ali não seja cortado e você vai ter uma modificação no tamanho, no comprimento do seu fragmento. Tá? Se vocês fizeram aquele exercíciozinho que eu passei na aula passada, não sei se eu deixei isso lá, né? Enfim, vocês conseguem verificar que se você tiver uma mutação no sítio, você não vai ter o corte, tá? O RFLP ele envolve outras técnicas que eu já falei para vocês, como Salter blotting e hibridação de sondas, tá? Mas, basicamente, o principal mecanismo é o corte com enzima de restrição, tá? Então, aqui, ó, você tem uma região, você tem o corte e vai formar fragmentos de tamanhos diferentes, que depois do processo de Southern blotting, de hibridização com uma sonda, você consegue identificar um padrão, tá? Os primeiros exames de paternidade, por exemplo, eram feitos assim, tá? Você consegue ver um padrão que é, obviamente, hereditário, né? Aqui, mais ou menos como funciona, tá? Nessa variante 1 aqui, a enzima EcoR1 não corta, então vai fazer um fragmento só. Nessa variante 2, a enzima corta, então ele faz 2 fragmentos menores, tá? Então, esse daqui é o homozigoto para essa variação, que não corta, esse daqui, o homozigoto para a variação que corta. E esse daqui no meio é o heterozigoto, porque ele está mostrando o fenótipo, né, cortado e o fenótipo inteiro. Ou seja, esse marcador molecular RFLP, ele é um marcador também codominante. Por quê? Porque eu também consigo identificar o heterozigoto, tá? O que aparece ali no meu gel, né, depois, as minhas bandas, é o meu fenótipo, certo? E eu estudo aquilo ali basicamente como um fenótipo mesmo, tá? Então, por isso que eu posso falar, olha, isso aqui é um heterozigoto. Tá? Não vou nem trouxe exemplo, porque também é outro pouco utilizado, tá, gente? Depois, com a PCR, foi desenvolvido um tipo de marcador que agora vai envolver amplificação, porque agora vai envolver PCR, tá? E um dos primeiros marcadores que foram desenvolvidos foi o RAPID, que é o polimorfismo do DNA amplificado ao acaso. Bom, como assim amplificado ao acaso? O ponto é o seguinte, se eu estou querendo saber, tá, variação, eu não necessariamente preciso saber o que eu estou amplificando, tá? Eu não preciso necessariamente saber que gene existe naquele organismo, onde esse gene está, tá? Eu posso simplesmente amplificar uma região ao acaso, mas
com um padrão, né? Vou amplificar o acaso em uma região conhecida, né, entre uma região conhecida, entre primers que eu conheço. Se ele vai amplificar o acaso naquela região no indivíduo 1, também vai acontecer o mesmo no indivíduo 2, no indivíduo 3, no indivíduo 4 e assim por diante. Tá? Então, eu vou amplificar o acaso, mas conhecendo o primer. Tá? Vocês lembram lá na PCR, para você poder fazer a amplificação da PCR, você tem que ter 2 primers, né? Um forward e um reverse, que vão fazer um fragmento de um tamanho X, tá? Aí eu vou amplificar o acaso, isso. Às vezes eu posso ter um fragmento só, às vezes eu posso ter mais do que um fragmento, por quê? Porque aquele meu primer que eu coloquei ali na reação amplificou em locais anelou em lugares diferentes, tá? Porque o genoma pode ter repetições, certo? E ter a mesma região em locais diferentes. Em um local diferente, tá? Digamos que ele amplifica uma região no cromossomo 1, e aí tem também essa região no cromossomo 5, tá? O que vai amplificar ali dentro dos primers, eu não sei. Então, lá no cromossomo 1, pode ter 1000 pares de base entre os 2 primers. No cromossomo 5, pode ter 500 pares de base entre os 2 primers. No cromossomo 7, pode ter 200. Tá? Então, depois que eu amplifico, eu coloco um gel de agarose e verifico essas amplicons, que a gente chama, né, os produtos da amplificação. Se eles têm tamanhos diferentes, eles vão migrar diferencialmente no gel, e eu vou observar bandas diferenciais, bandas de tamanho diferente, tá? No gel de agarose. Esse tipo de marcador, ele é um marcador dominante. Eu não consigo saber se o indivíduo é heterozigoto, tá? Ou não. Então, para eu poder avaliar qual é minha proporção de heterozigotos na população, eu uso estatística. Eu faço uma aproximação estatística, tá? Como assim? Uai, baseado em Hardy-Weinberg, né? Lembra lá de Hardy-Weinberg? Né? Então, com os princípios de Hardy-Weinberg, eu vejo o que eu tenho de fenótipo 1, o que eu tenho do fenótipo 2. Normalmente eu vejo presença e ausência, né? Presença é o fenótipo 1, ausência é o fenótipo 2. Eu verifico o quanto isso aí é a proporção dentro da minha população, do 1 e de 2, e aí eu estimo o quanto é heterozigoto, tá? Pelo Hardy-Weinberg. Ele é um marcador molecular bem fácil de utilizar depois que você padroniza, mas ele tem problemas de repetição, né, da repetitibilidade, então muita gente não usa por conta disso. Mas ele pode ser usado ainda em estimativa de diversidade genética, tá? A vantagem dele é que você não precisa conhecer nada do teu organismo, do genoma do teu organismo. Então, assim, se a gente fosse estudar uma espécie alienígena, tá? Fazer um RAPD ou RAPID, né? Para avaliar a diversidade genética daquela população alienígena é o mais fácil, tá? Porque eu não preciso estudar o genoma, não preciso conhecer o genoma, certo? Então, eu já consigo ter informações sem conhecer genoma, tá? Para os marcadores moleculares que vêm depois, eu já preciso mais informação, certo? O RAPID vai dar um polimorfismo mais ou menos assim. Aqui à esquerda você tem a fileira, que é o teu marcador de peso molecular, que vai dizer que aqui essa banda mais forte, bem no comecinho, ela tem aí 1000 pares de base, a outra tem 500, a outra tem 100, tá? Vamos supor. E aí você vê cada lane aqui, cada fileira, um padrão diferente. Então dá para perceber que às vezes pode ter 1, 2, 3, 4 bandinhas, pode ter 2,
pode ter duas e uma meio fantasma, que a gente não conta, né? Então, você consegue... Dá para perceber que é variável, né? Tá? Nesse tipo de análise, se eu tiver aqui todos os indivíduos com uma banda só no mesmo lugar, tá? Isso para mim é um marcador? Se eu tiver todos os... Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 indivíduos. Tá? Se eu tivesse uma banda só amplificada, todas nessa região aqui, igual esse marcador de peso. Tudo aqui. Esse meu par de primers é um marcador? Não é. Tá? Porque se é tudo igual, a gente chama de monomórfico, isso não é marcador. Tá? Um marcador monomórfico não me marca nada. É a mesma coisa que eu falei para vocês da caneta Bic vermelha. Tá? A cor não é um marcador, porque todas são vermelhas. Tá? A marca dela também não é um marcador, porque todas são Bic. Certo? Então é isso. Tá? Então, por isso que o que a gente busca quando vai estudar fluxo gênico, quando vai estudar diversidade genética, são marcadores que são polimórficos. Tá? Muito bem. Agora a gente já começa a entrar em marcadores que são mais utilizados até hoje. Tá? E um deles, um que é bastante utilizado, são os microsatélites, ou também SSR. E existem vários marcadores que foram desenvolvidos baseados em microsatélite. Tá? O que é um microsatélite? Lembra das aulas anteriores, lá da estrutura do genoma? Eu lembro para vocês do DNA satélite. Microsatélites são repetições em tandem, ou seja, uma depois da outra, de sequências curtas, de 2 a 4 pares de base. Por exemplo, AT, 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 AT é um microsatélite. Tá? Quantas repetições vai ter? Não sei. É isso que a gente vai avaliar. Tá? A gente vai avaliar aqui, nesse caso, a ideia é verificar em um determinado locus, tá? Então, o microsatélite, ele é locus específico, você vai analisar um locus de cada vez, tá? E verificar quantas repetições você tem daquele satélite dentro desse locus, tá? Naquele locus. O que faz com que um marcador de microsatélite varie? O marcador de microsatélite varia por causa de erros na replicação, tá? Porque quando faz o pareamento, como é uma região repetitiva, e formar alelos diferentes, tá? De tamanhos diferentes. Também é um marcador codominante, tá? Porque eu consigo identificar o heterozigoto, e ele é altamente polimórfico quando você encontra os loci corretos, tá? O problema principal dele, até hoje, ainda é o custo de obtenção elevado, tá? Diferente do RAPID, por exemplo, que o custo de obtenção dele é só você comprar os primers, porque os primers são aleatórios. Tá? Então, eu não preciso conhecer nada, só mando fazer os primers aleatórios e avalio. Tá? Eu vou lá e avalio de 10 pares de primers, quantos foram polimórficos, né? Hoje em dia, 10 é pouco, você tem que colocar lá uns 30, 40, 50 e ver quantos são polimórficos. Às vezes, só 2 ou 3 são polimórficos. Só que, assim, ele tem um custo de obtenção elevado, tanto que, em vários casos, a gente faz o que é chamado de cross-amplificação, ou seja, primers desenvolvidos para uma espécie a gente usa em outras, tá? Justamente para diminuir esse valor elevado que é o do conhecimento, do gerar os primers. Tá? Só que eles são, assim, o microsatélite é muito importante, ele é muito usado, é muito bom ainda até hoje para estudo de diversidade genética, estrutura de população, fluxo gênico, tá? Até filogeografia. Tá? Aqui, para ver como... Isso é antigo, né? Na verdade, é bem antigo, mas você tem artigo que
mostram o isolamento desses microsatélites e depois a utilização deles, tá? Então, aqui o primeiro é isolar os microsatélites, e o segundo você usar para ver a divergência genética entre populações, tá? Então, a gente tem aqui o desenvolvimento a partir do microsatélite, uma série de outros marcadores moleculares, mas que basicamente vão mostrar a mesma coisa, vão permitir que você veja um polimorfismo, tá? E depois disso, vem os marcadores baseados em sequenciamento, tá? Que basicamente é você efetivamente usar aquelas metodologias, como eu falei para vocês na aula passada, que pode ser aquela metodologia de Sanger, e desenvolver verificar uma determinada sequência e comparar sequências, tá? O mais usado para isso, para sequenciamento e para você estudar conservação, né, estudos evolutivos, estudos de conservação, é o genoma mitocondrial, tá? É a sequência mais usada. Ela é de escolha porque ela tem herança materna, ou seja, sendo herança basicamente materna, você tem baixa taxa de variabilidade, de recombinação, né? Se você tem baixa recombinação, você consegue traçar melhor de onde ela veio, tá? Ela é muito abundante, fácil de isolar, é altamente variável, tá? Está sempre em hemizigose, ou seja, você não tem problema de heterozigoto ou homozigoto, né, para você diferenciar, tá? Isso, na verdade, também gera um contra nesse tipo de análise, ou seja, se ela é hemizigota, você também vai ter estimativa de variabilidade sendo acessada, né, sendo avaliada estatisticamente, tá? De valores de heterozigose, né? Você não tem valor de heterozigose, na verdade, tá? Mas o principal uso para sequenciamento não é exatamente você verificar a variabilidade genética. Tem muita gente que faz. Eu acho, particularmente, eu discordo desse uso, tá? Mas você consegue rastrear a linhagem evolutiva, certo? Padrões de migração, origem, tá? Dentro da mitocôndria tem vários genes, você não vai sequenciar a mitocôndria inteira para fazer isso, normalmente você pega alguns genes de interesse, até porque dependendo do gene na mitocôndria, tem taxa de mutação diferenciada. Então a taxa de mutação desse 12S, que é um RNA ribossômico, por exemplo, ou de um RNA transportador, é muito baixa. Já o citocromo B, por exemplo, tem uma taxa de mutação mais alta, tá? Então, pode ser usado para a população. A TPase 6, 8 pode ser usada para a população. Citocromo oxidase 1 é uma região que tem sido usada como DNA barcoding, tá? O código de barras de DNA. Por quê? Porque a variação dentro dessa região aqui, ela é muito maior entre espécies diferentes. Dentro da mesma espécie, a variação é pequena, e entre espécies diferentes, a variação é maior. Então, você consegue identificar espécies pela sequência da citocromoxidase 1. Claro, não vale para tudo, né? Mas é a sequência que é utilizada para o barcoding. Vocês verificam lá algum trabalho de barcoding, vai usar a citocromoxidase 1, principalmente se for animal. Tá? Planta pode variar. Tá? Aqui, um exemplo de sequenciamento mitocondrial. Tá? Tentei pegar um artigo aí, ó, mais recente, ó, de 2018, filogeografia dessa lebre europeia. Tá?
Então, cada númerozinho aqui é um indivíduo, tá? E com a análise de uma sequência mitocondrial, eu não cheguei a ver completamente o artigo para dizer para vocês de qual gene eles usaram, podem ter usado vários, tá? Mas eles chegaram a alguma conclusão aqui, ó, que de onde veio a linhagem europeia, a linhagem da Europa Oriental, e aqui um outgroup, né, uma espécie diferente, tá? Do mesmo gênero. Tá? E aí você consegue ver que o grupo aqui da Europa Oriental, ele divergiu antes dos demais, tá? E tem uma forma de visualizar essa árvore para filogeografia, a gente chama ela de filograma, tá? A gente chama de filograma, porque ele está mostrando relações filo mesmo, de parentesco entre indivíduos. Tá? Mas uma forma muito bacana de visualizar é por rede de haplótipo. Tá? Rede de haplótipo é assim, cada risquinho desse, na verdade, cada bolinha dessa é uma população, ou um indivíduo. Tá? Se você tem, por exemplo, uma bolinha bem grande, significa que esse haplótipo aqui é, na verdade, um haplótipo, tá? Esse haplótipo aqui é um haplótipo bastante difundido, um haplótipo que é bastante encontrado em vários indivíduos, tá? No caso aqui tem número, então às vezes tem número, às vezes não tem, então aqui tem 40 populações, 40 indivíduos que... É isso, pode ser isso. Que possuem... Ah, não, esse é o indivíduo número 40, desculpa, eu idiota. Esse é o indivíduo número 40, tá? É o haplótipo número 40. Então, voltando. Essa bolinha é grande, significa que ela tem muitos indivíduos com esse haplótipo, tá? Esse é o haplótipo número 40. Esse é o haplótipo número 1, haplótipo número 10, haplótipo número 36, tá? Haplótipo é o quê? Haplótipo é uma determinada sequência sem variação, tá? Então, quantos indivíduos tem essa sequência mitocondrial sem essa variação? Bom, essa aqui tem bastante. Essa outra aqui provavelmente tem um só. Um indivíduo com essa, um indivíduo com essa. Vocês percebem que normalmente essas que têm bastante indivíduo estão num centro e dali partem vários risquinhos para outras bolinhas? Tá? Isso significa, ó, que você tem um centro de distribuição de espécie aqui. Tá? A partir desse haplótipo se divergiram vários outros haplótipos por mutação. Normalmente, cada risco desse significa uma mutação. Tá? Então, aqui desse haplótipo do 40 para o haplótipo 114, aqui diz que tem duas mutações, tá? Mas normalmente você tem aqui um risco só, é uma mutação só. Tá? Essas bolinhas pretas significam haplótipos que não foram encontrados. Tá? Então, fizeram um estudo bem grande até, né? Ó, tem muitos haplótipos diferentes, mas tem vários haplótipos não encontrados mesmo assim. Tem que ter algum indivíduo com esse haplótipo aqui na natureza. Tá? Ou a não ser que ele tenha sido extinto, que pode acontecer também. Tá? Mas o legal aqui que dá para ver é, ó, aquela espécie diferente, a origem dela para essa população do sudeste da Europa, tá? A partir aqui de um grupo que já não existe mais, ó, tá? Haplótipos não amostrados ou talvez extintos, tá? E aqui também, ó, um grupo de haplótipos não amostrados ou extintos, dando origem à população da Europa Central. Tá? E dá para perceber nesse tipo de mapa também, que é bacana, múltiplas entradas. Olha, a partir desse haplótipo, você tem esse grupo todo aqui, a partir desse haplótipo, você tem esse grupo aqui, tá?
E assim você consegue, por exemplo, mapear quantas vezes uma determinada população migrou para uma região. Tá? Aqui, para a região do meio oeste, meio leste da Europa, foi uma vez só. Tá? Tem só um haplótipo ali compartilhado, com 10 passos mutacionais, e aí você tem, a partir dali, a origem de toda a população. Tá? Não teve múltiplas entradas. Olha só. Daqui para a Europa Central, migrou várias vezes, e da Europa do Sul, Sudeste, para o Leste, migrou uma vez só. Tá? Isso são, assim, representações que você pode fazer e que permitem que você consiga estudar o histórico, né, da distribuição das espécies. Você consegue observar dispersão, consegue observar vicariância, consegue observar introdução de espécies, tá? Por exemplo, você pode identificar uma espécie invasora e saber de onde que ela veio, né? E como que ela chegou naquele determinado ambiente. Isso é muito utilizado. Tem, por exemplo, um mexilhão, chama mexilhão dourado, que vem no lastro de navio. Ele não é originado aqui da América do Sul, mas já é encontrado, por exemplo, lá em Itaipu. Tá? E ele pode danificar, ele gruda, obviamente, nas construções, ele pode danificar estruturas. Tá? É uma praga. E você consegue mapear exatamente de onde que veio. Tá? E quantas vezes você teve entrada desses invasores numa determinada região. Tá? Enfim. Claro, isso aqui, gente, é só um resumo. Tá? Todo dia o pessoal está inventando maneiras diferentes de você estudar variação. Tá? Então, tem algumas, como eu falei para vocês na aula anterior, bem rapidinho, só comentei que você tem sequenciamento de nova geração, que permite que você sequencie muito mais rápido. Obviamente, você tem marcadores moleculares baseados nesse tipo de sequenciamento. Tá? O RADSEQ, por exemplo. RADSEQ é um tipo de marcador molecular que é baseado no sequenciamento Illumina, tá? O sequenciamento de nova geração. Tá? Então, obviamente, se vocês pegarem artigos mais recentes, vocês vão encontrar um marcador diferente, tá? Então, o ideal é você saber, em um determinado trabalho, em uma determinada ação que vai ser feita de manejo ou de conservação em geral, é saber para que serve um determinado marcador, até que informação ele consegue te trazer ou que informação ele não traz. Tá? Por exemplo, aqueles marcadores de RAP, de RFLP, dá para fazer filogramas não dá. Mas dá para fazer dendrograma, que é como se fosse uma árvore de similaridade, tá? Do que é mais parecido. É óbvio que vai ter limitação, você não vai conseguir falar muito bem da origem, mas você começa a ter uma ideia, tá? Então, o mais importante do uso do marcador molecular é você entender qual é o seu problema ecológico, tá? Que problema ecológico você quer resolver, e aí avaliar qual o melhor marcador para estudar aquele problema ecológico. Tá? Dúvidas? Isso aqui é assim, como se fosse uma introdução a uma disciplina optativa que eu tenho, que é a disciplina de genética ecológica. Tá? Que na disciplina de genética ecológica a gente vê os marcadores e começa a estuda a aplicação desses marcadores em vários problemas ecológicos diferentes. Tá?
Quem sabe um dia, se der tempo, vocês tiverem chance de fazer essa disciplina, ela é bacana para isso, para vocês entenderem como que vocês podem usar as ferramentas moleculares para estudar qualquer tipo de problema ecológico, tá? Basicamente, qualquer tipo de problema ecológico você pode usar um marcador, tá? Gente, dúvida até aqui?